eu não saí de lá com uns 80 agendamentos de reunião. E melhor, eu criei mais um canal. Claro, eu vou chamar o arquiteto, posso chamar os principais, vou trazer para lá, mas eu vou criar um contato com esse cara. Esse cara vai marcar para ir numa visita na loja, eu vou ganhar um contato com ele. Agora, Thiago, como é que eu penso esses canais? Antes você tem que definir qual o perfil do cliente ideal. Senão eu não consigo definir interesse que ele tem, paralelos, né? Vou fazer aqui com você. Então a gente não consegue. O outro modelo da prospecção é o que a gente chama de caracol de prospecção ou círculo da prospecção. O que é círculo da prospecção? Eu vou fazer, é, eu vou buscar primeiro os clientes de novo. Quem tem mais perfil para comprar comigo? Eu vou pegar as frutas mais baixas da árvore. Por que eu vou pegar a fruta lá em cima se eu tenho um monte de fruta aqui? Eu vou pegar essas mais baixas, depois eu vou subir e vou pegar o pessoal lá em cima. Como que eu faço isso de forma prática, Thiago? Então você vai fazer o seguinte: primeira linha, você vai atender as pessoas mais próximas a você. Então, se você não tem ainda clientes, ou se tem, funciona para os dois. Thiago, como que pode ser isso? Isso pode ser com dois caminhos. Um, você pode partir de um ponto. Imagina que esse círculo, então, tem um ponto no meio, tem um alvo bem no meio. No meio, você pode partir de dois caminhos. Um, você parte do ponto físico. Então, Thiago, eu tenho lojas, por exemplo. Eu tenho uma loja de roupa, eu tenho um comércio, tenho um restaurante, uma pizzaria, enfim, tem aqui. Uma loja que conserta computador, vende coisa de celular, enfim, comércio, varejo. Você pode usar de ponto físico. Exemplo, sei lá, o cara tem uma pizzaria. Pô, se eu tenho uma pizzaria, eu vou fazer do ponto físico também. Eu vou fazer um raio de 2 a 3 quilômetros, e de 2 a 3 quilômetros, eu preciso me assegurar que as pessoas naquele raio conheçam o meu negócio. Mas por quê? Porque pizzaria é uma parada seguinte: comida, se a pessoa tá viva, ela é meio cliente da pessoa, né? Pô, quem que não gosta de pizza? Ah, eu não gosto. Se você não gosta de pizza, você é uma pessoa antissocial. Você não poderia estar convivendo na sociedade. Você não pode ter amigos. Você tem que dar com tornozeleira. Quem não gosta de pizza tem algum desafio. Tô brincando aqui, mas é a parte. Cara, quem é público de pizzaria? Pô, todo mundo, quase. Então, se eu tenho um público muito genérico e tenho uma loja física, se eu tenho, eu preciso me garantir. Quantas pizzarias eu já tive próximo da minha casa que eu fui descobrir que existe anos depois? Aí eu chego lá, sei lá, joguei ali no iFood, alguma coisa. Aí eu falei, pô, quanto vocês estão? Vocês são novos aqui? Não, a gente está aqui há 17 anos. Eu falei, mas eu moro a 2 quadras. Pô, se eu for fazer tráfego, eu vou fazer tráfego para as pessoas mais próximas também. Essas pessoas podem pedir direto para mim, eu posso sair, fugir um pouco, né, dos aplicativos que comem uma parte imensa, eu posso começar a criar base de dados meu. Eu vou prospectar próximo. Então eu vou colocar um ponto físico e vou dali partir. Sei lá, eu trabalho com cosmético, cara. Será que eu não posso pegar um centro, por exemplo, um calçadão no interior, ou um centro que tem vários prédios de negócio? Será que eu não posso calcular a partir daquele ponto e pegar aquelas empresas e marcar um momento de beleza lá no final de uma tarde? Pô, tem um prédio inteiro que eu posso fazer. Olha só, eu num espaço desse tamanho eu tenho 500 clientes em potencial. Eu tô dando algumas ideias aqui, mas o meio a gente vai evoluir daqui a pouquinho. O que eu quero provocar? Onde que estão essas pessoas? E eu preciso pegar as frutas mais baixas. Tiago, mas eu não tenho ponto físico. Então você vai pegar por proximidade. Eu vendo consórcio, eu sei que tem muita gente de consórcio. Cara, quem pode adquirir consórcio? Todo mundo, né? Tenta todo mundo, né? Uma grande parte, é bem amplo o consórcio. Cara, eu vou primeiro fazer uma lista. Quem da minha lista de amigos, parentes, de primeiro grau, primo de primeiro grau, amigo mais próximo, quem dessa lista tem perfil para o meu negócio? Eu vou fazer um trabalho de lista, eu vou pegar a fruta mais baixa, pô. Ah, eu tenho um escritório lá meu, lá de consórcio. Ah, então faz um pouquinho, pode. Todo mundo em volta pode comprar. Eu vou fazer um ponto.
Até porque quando tem mais proximidade, mais fácil. É muito mais fácil você chegar e falar, "Ó, tudo bom, meu escritório fica aqui, ó, na rua de baixo." É muito mais fácil o cara abrir. Ô, que legal, verdade, você fica aqui. É. Olha, eu vim aqui por quê? Porque você tem o escritório aqui do lado, né? Às vezes tem muito cowork, às vezes o escritório do lado aqui, o dono é meu cliente, tá? Pô, então tudo que é proximidade me facilita mais. Eu quero facilitar a sua vida. Então, como que eu facilito a sua vida como vendedor? Tentando gerar mais familiaridade. Depois eu vou para a segunda etapa. Eu vou vender na primeira etapa, por exemplo, a minha base de clientes ativo. Eu vou pegar outros produtos e serviços que eu tenho e vou ofertar para eles. Ah, Thiago, mas eu vendo imóvel, o cara não fica comprando, então eu vou pedir indicação. Mas eu vou pedir indicação para quem? Para cliente mais ativo, para cliente que é mais próximo. Depois eu vou para o segundo nível. Para que eu vou começar a abordar um segundo nível se eu não queimei meu primeiro ainda? Agora, se eu já terminei, eu vou abordar o segundo. Como eu falei você tem na loja, não está entrando cliente? Pô, então peraí. Entrar cliente é a primeira camada de prospecção. O cara está interessado. Mas se não tem ninguém, eu vou abordar quem? E por último, eu vou abordar o cliente mais frio. Mas eu preciso me assegurar que eu já matei essas duas etapas aqui. Eu já trabalhei a minha base de cliente ativo, já trabalhei minha base de cliente de inativo. Lembrando que inativo e ex-cliente são coisas diferentes. Inativo, tipo, é o cara que geralmente compra de 3 em 3 meses e ele está há, sei lá, 6 meses sem comprar contigo. O ex-cliente é quando o cara que está 2 anos sem comprar contigo. Então tem essa diferença. E cada um vai precisar de uma mensagem, que é o que eu já vou falar daqui a pouquinho. Até agora, galera, tá claro aqui, tá fazendo sentido até agora aqui com o pessoal? Beleza? Então, primeira coisa, não adianta sair correndo. Você que é vendedor ou gestor, não. Boa, tá pago, boa. Boa. Se deu um insight aqui, mete um tá pago. Então não adianta você ficar, sai pra rua, vai, ligação. Não, nós vamos ligar pra quem? Tem que ter volume de atividade. Cara, volume de atividade é inegociável. Trabalho não dá para negociar. Trabalho é inquestionável com quem vende. Então, volume de tarefa não tem que negociar, tem que ter. Agora, vamos trabalhar de forma um pouco mais assertiva. Vamos matar primeiro o pessoal de baixo para depois subir, né? Então, se eu vou fazer essa prospecção ativa, eu preciso fazer. Tiago, eu trabalho com venda porta a porta, tal. Tá bom. Então, qual é? Eu vou voltar para a mesma atividade. Volta para o fundamento. Tá, eu posso fazer venda porta a porta, eu vou sair para a cidade inteira batendo porta? Não. Quem é o perfil do que eu vendo? Ah, eu vendo coisas de padrão mais alto. Bom, então, se eu vou fazer porta a porta, eu não vou num bairro de classe D, eu vou num bairro de classe A. Tinha uma técnica muito boa de um cara que vendia tipo carnê do baú. O que que ele fazia? Ele pegava a casa mais bonita do bairro, presta atenção, ele fazia porta a porta. Ele pegava a casa mais bonita do bairro, batia e dava um carnê pro cara. Olha, tal, a gente quer, né, a gente quer você como referência, tal. Eu queria dar essa oportunidade para você. Em troca, eu só queria que você pudesse me indicar dois, três aqui que você tem mais sociedade para eu fazer lá. O cara dava. Por quê? Porque quando ele batia no vizinho, ele falava: Ó, sabe o seu Paulo da casa 13, a casa mais bonita de lá? Então, o seu Paulo acabou de comprar da gente, ele que indicou o senhor. Pronto, ele encurtou o caminho 80% do negócio. Mas olha só o que ele fez. Ele pegou um perfil, pegou um local, pegou familiaridade. Então, se você trabalha com porta a porta, é a mesma coisa. Você vai vender, sei lá, eu vendo software para não sei o quê. Vou vender para sua tia que faz bolo. Não, não fecha o negócio. Então, em qualquer segmento, seja porta a porta, seja prospecção estratégica via inside sales, telefone, via interno, o fundamento é o mesmo. O fundamento é o mesmo. Beleza? Fechou? Tiago, prospecção no WhatsApp. Eu vou falar sobre o WhatsApp bastante hoje. Prospecção do WhatsApp fria é a última coisa que você vai fazer. Mas eu vou falar lá no WhatsApp. Não vou pular, tá bom? Beleza, então bora lá. Tiagão, fizemos o PCI, vamos gerar lista. Como que eu gero lista? Aqui, primeiro, lista nós temos de cliente atual, cliente inativo e ex-cliente. Essa é a primeira. Para mim, eu vou pegar a minha primeira base, vai ser nessa aqui. Esses caras, de alguma maneira, esses caras já compraram de você. Você tem dados deles, você já sabe data da última compra, você já tem o nome, você tem o WhatsApp, você já tem tudo isso. Por que que eu vou pegar tudo isso e tentar pegar de alguém novo?
Eu tô falando para você não fazer, pelo amor de Deus. Eu gosto de deixar claro as coisas aqui. Ah, o Thiago falou para eu não. Não, não, não. Eu tô falando para matar por camada. Primeira camada, de quem é próximo. Segunda camada, eu vou buscar gente mais longe. Thiago, eu trabalho com prospecção B2B. E agora tem com B2C também. Vou te falar rapidinho, dada a ferramenta. Inclusive, nós vamos ter uma aula, que acho que chegou até a aula ontem aqui, vai ser legal. Deixa eu te passar aqui. Vou facilitar. Você pode sair com raiva de mim, mas você não vai sair com desculpa, porque eu vou facilitar a tua vida inteira no processo aqui. Então, ferramenta, Snove.io, ferramenta de geração de lista. Você tem inúmeros filtros para a empresa. Apollo, outra empresa. Hamper, excelente empresa. Econodata, excelente empresa. Você consegue fazer filtro. Você consegue. Por que que eu faço a lista? Porque quando você define, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Quando você define isso aqui, você consegue usar todos esses segmentos aqui. Entendeu? Eu consigo fazer filtro por localização, faturamento. Eu consigo fazer filtro por enquadramento fiscal, né? Se o cara se é MEI, se ele é lucro presumido, eu consigo, tem inclusive até isso. Se ele é simples, eu tenho 20, pouco, 30 filtros que eu consigo fazer para encontrar essas pessoas. Inclusive com e-mail, cargo, nome, celular, alguns conseguem, né? No próprio LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa. Você consegue procurar por cargo, você consegue fazer filtro por empresas que estão crescendo, que estão contratando. Então, uma empresa que está contratando geralmente. Então, você consegue fazer filtro por inúmeros fatores. Então, geração de lista. Agora, calma, não se empolguem. Eu falo que se você está começando a sua empresa pequena, antes de você querer gerar lista, faz primeiro na mão. Já vou te falar como vai fazer, tá? Calma. Tiago, eu trabalho é, com pessoa física. Eu tenho eu não trouxe vídeo aqui, mas, por exemplo, Thiago, eu quero vender curso para personal. Eu trabalho numa loja de roupa. Olha aqui as sacadas. Essa sacada com certeza vai pagar, mas não é só para quem trabalha com roupa, dá para fazer vários. Como é que eu prospecto o cara no Instagram? Cara, vamos lá, vamos voltar pro fundamento. O fundamento vai responder. Volta pro fundamento. Aqui, ó. Quais interesses? Onde que esse cara tá? Então, por exemplo, cara, eu vendo, sei lá, eu sou nutricionista e quero fazer parceria, eu quero vender um plano para professor de educação física, um exemplo. Trabalho numa loja de roupas de academia e tal e quero falar com personal. Então, meu público é personal. Cara, você pode ir no Instagram, você pode fazer filtro por hashtag na unha, por academias da sua cidade. Porque, em geral, a pessoa vai lá e ela posta. Isso que eu tô te falando porque eu já fiz isso, tá? É que eu não pus o vídeo aqui, porque tá vindo agora em site. Tem um vídeo eu fazendo essa prospecção. Eu fazendo. Você filtra, lá dentro das academias, vai estar lá. Meu personal, um monte, o arroba marcado. Você vai selecionar um por um, vai trazer para isso e vai abordar esses caras. Pronto, se tá parada a tua loja, se a base já acabou, vou para segunda camada. Você consegue fazer isso com quase tudo. Você vai lá, aborda ele e faz. Agora, tem uma ferramenta que faz isso, chama Prospectagram. Deve ter outras, tá? Estou trazendo só que eu conheço aqui. Inclusive, dentro da nova escola de vendas, ontem chegou essa aula de como você prospectar a pessoa física e as pessoas pelo Instagram. Olha só que animal, né? Então, tem como fazer, mas vamos gerar lista. O Gmaps Tractor é um plugin de graça que você põe para você levantar as informações das empresas de uma região. Então você vai no Google mesmo, baixa o Google Maps, escreve lá a região, sei lá, tem uma região que tem um monte de loja. Pô, eu quero prospectar aquela região. Lá tem um monte de padaria, né? Eu vendo negócio para padaria. Pô, então eu vou lá, jogo, pego, ele levanta e traz, faz uma lista para você com localização, nome, CNPJ, nome do dono, faz uma lista. Então, tem várias ferramentas. A gente poderia ficar horas falando só de ferramenta. Mas o que que eu quero que você faça? Eu quero primeiro que você faça na mão. Porque a maioria de vocês aqui são empresa pequena ou você é vendedor. Então você talvez não vai lá comprar uma ferramenta agora para fazer isso. Então faz na mão. O que que eu preciso ter na mão, Tia? Até para você testar. Ferramenta, gente, ó, uma ferramenta geral, ela serve para você escalar. Você só escala alguma coisa que você só faz em grande volume depois que você testou.
A hora que você testou um pouquinho, por quê? É mais rápido e mais barato. Para que que eu vou pegar é, uma, uma geração, um software de geração, se eu não consigo atender as pessoas? Sou eu e mais um. Então não adianta. Eu vou mandar um e-mail para 1.000 pessoas. Não, não. Monta o e-mail, vou falar daqui a pouco. Monta o e-mail, faz um teste com uns 10, 15, vê taxa de abertura, depois você dispara pro resto. Então você vai fazer na mão, ó. Você vai pegar uma planilha de Excel, vai colocar ó, nome, tipo de cliente, ó, cliente A, isso aqui, cliente prioritário, empresa, telefone, cargo, alguma informação relevante. Ah, esse cara aqui já tem fornecedor, já compra tal, e-mail. Por que que isso, galera? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção agora em mim. Presta atenção que eu vou falar. A geração de lista, principalmente para quem prospecta para a empresa, quem vende para a empresa, é tão importante, inclusive, quanto o PCI. Por quê, Tiago? Porque a geração de lista vai te dar fluxo para prospectar. Se eu tenho dois, três clientes que eu levanto, ah, Thiago, eu vou levantando o cliente e vou prospectando. Ah, ó, eu sem te conhecer, você não deve fazer nem, não vou, eu vou, nem 30% do seu potencial. Se você tinha que ficar, pego dois clientes, aí vou lá, prospecto na base dois, ligo, terminei de ligar, não consegui falar, volto na base para fazer. Meu amigo, você acabou de tomar dois nãos. Deixa eu te falar um negócio que não está em livro. Só em quem faz na prática. Não está em livro. Você pegou dois caras, pum, vai, você não fez um planinho de gerar uma lista boa de pelo menos 30, 40 contatos. Aí você liga para dois, três. Presta atenção, vê se eu tô maluco. Escreve aqui no chat se eu tô maluco. Se eu tô maluco. Você pegou dois, três, ah, vou lá na minha base. Seleciono dois, ligo para dois. Tomei dois, não. Ah, o seu inconsciente, ele vai falar: levanta, pega um café, dá uma respirada aí e tal, porque você acabou de levar duas paulas. Você levanta, pega o café, respira, vai olhar o WhatsApp. Você já perdeu 20, 30 minutos, você perdeu o fluxo. Lista, anota a frase aí. Lista serve para gerar fluxo. E fluxo é uma das coisas mais importantes para você prospectar bem. Cara, eu vou ter lá 30, cara. Eu vou tomar 30 não. Mas eu tenho a lista. Ó, eu acabei de ligar pro Paulo. O Paulo não respondeu. Qual que é o de baixo? O Fernando. Eu vou ligar pro Fernando. Mandei o e-mail, então, acabei de ligar, o Paulo não me atendeu, eu vou ligar, vou mandar um e-mail pro Paulo. Paulo, eu entrei em contato com você agora de pouco, tal, porque nós recebemos alguma coisa não. Pronto, fechou? Deixa eu ver o de baixo. Fernando. Agora, se eu não tenho essa lista, se a cada não que eu tomo, cada um que eu não consigo falar, eu vou buscar outro, isso é só, ó, isso não está em livro, isso é só quem faz. Se você prospecta, vê se não é esse o sentimento. Vê se não é esse sentimento. Escreve para mim aqui se não é esse sentimento aqui. É natural. O cérebro ele vai te falar, cara, você está se ferrando. Exatamente. E também é isso, ó. Você faz o mínimo, Ô, Lennon, se você não tem um fluxo bom, é isso, cara. É só de quem vive. Você levanta, você mexe no celular, é o seu cérebro pedindo para você sair de um lugar que você está sendo acuado. É, é isso aí, ó. Ó, Ivan, aqui, ó. Já fiz muito cold call. Montar uma lista é diferencial grande. É isso mesmo, Ivan. Quem tá na prática sabe, porque a lista vai te dar o quê? Disciplina. Com uma lista curta, eu tô, ó, eu vou levantar, eu vou tomar, eu vou fingir, deixa eu ligar, deixa eu ver se eu. Aí você entra no grupo, aí tem um grupo de amigos, aí o amigo manda um meme. Eu tô te falando aqui na prática, né? A gente vai falar, Daniela, sobre isso aqui, se ligar ou mandar o WhatsApp. Quem vai definir isso? Ó, para você que fez a pergunta, vê que eu vou te mostrar o fluxo agora, ó. Só o fluxo agora. Vamos lá. Vamos lá. Agora, como que a gente vai criar roteiro para prospectar por e-mail, então? Olha que legal aqui, deixa eu mandar para você. Tiago, mas é só por e-mail? Não. Eu escrevi aqui por e-mail que é para chamar a tua atenção mais aqui, porque tem muita gente que fala que e-mail não funciona. Deixa eu te passar uma informação, meu amigo. A gente tem uma pesquisa bem recente, inclusive eu já postei, eu vou postar de novo. Na hora do almoço eu vou postar no meu stories, tá? Então quem tá aqui, vê na hora do almoço, olha no meu stories, eu vou postar a pesquisa. 1.000 e-mails e 1.000 seguidores no Instagram. Olha que interessante. O que que é melhor? 1.000 e-mails ou 1.000 Instagram? A base de 1.000 e-mails trouxe 5 vezes mais venda do que 1.000 seguidores. Então, e-mail não funciona.
Funciona. Por que que eu vou bater em e-mail? Porque e-mail, para quem prospecta empresa, principalmente, funciona muito. E a estrutura da prospecção da mensagem por e-mail, ela é muito parecida da prospecção por telefone. A estrutura de gerar é muito parecida. E eu vou mostrar para vocês aqui. Então, primeira coisa, né? Quanto maior é o número de variável, maior é a taxa de resposta de conversão. O que é variável, Thiago? O e-mail, quanto mais personalizado, maior é a taxa de conversão. Quanto mais amplo o e-mail, menor taxa. Então, lá no assunto, Fernando, ser gerente não é fácil. Deixa eu te ajudar. Gerente e Fernando. Só que já tem duas personalizações. Então, olha só o estudo aqui, ó. Então, quanto maior aqui, ó, tá vendo? As variáveis, ó, quanto maior a, a, as personalizações, nome dele, nome da empresa, cargo. Se você entrou no LinkedIn e viu que ele ganhou um prêmio, citou o prêmio, cada um desse aqui, cada personalização é uma variável. Ó, conforme vai aumentando a parte aqui de baixo, a taxa de conversão de e-mail aumenta também, tá? Outra coisa, né? Quais são as variáveis? Então vamos lá. Primeiro nome, olha só, sem o primeiro nome, sem o primeiro nome. Nome da empresa, cargo. Então, conforme você vai colocando aqui, ó. Então, geralmente, primeiro nome converte mais do que aqueles que não usam, 200, duas vezes e meia a mais. 180 do que aqueles que não usam quando o nome da empresa. E o cargo, 42% a mais com aqueles que não. Então, o conjunto de nome da pessoa, empresa e cargo aumentam exponencialmente a chance de um retorno é, do e-mail. Claro, porque a pessoa, quem recebeu, falou: pera um pouquinho, o cara genuinamente viu. Então, quando ele cita um acontecimento da empresa, né? Quando ele cita um fato que é muito específico daquele segmento, e eu falo, pô, é verdade, isso acontece no meu segmento. Então, cada ponto desse é uma personalização. Quanto mais personalizado, maior é. Então, o ideal é que a gente aborde o cliente o menos frio possível. Mas lembre-se, vamos tirar, né? Se a gente quer tirar valor, a gente tem que dar valor antes. Então presta atenção aqui para você que vai fazer prospecção fria. Ó, vou fazer um corte. Você que vai fazer prospecção fria. Muitos de nós aqui fazem prospecção fria. Me escreve no chat aqui, ó. Quem precisa fazer prospecção fria? Coloca eu só para eu saber no chat aqui. Muitos de vocês precisam fazer prospecção fria. Tudo bem, normal, faz parte, faz parte. Cada vez mais a gente vai diminuir isso com ferramentas. Mas ainda 90% da realidade é que os vendedores têm que fazer prospecção fria, né? Então, como que eu consigo esquentar um lead frio, um cliente frio? Né? Quanto mais eu consigo esquentar, menos difícil fica. E, Thiago, tem uma técnica? Tem. Aqui. Se eu estou ligando para um cliente frio para tirar dinheiro dele, entenda tirar dinheiro dele, não estou falando de roubar, não. Eu vou lá, quero oferecer, ele vai ter que me pagar. É isso. Vou usar o termo tirar dinheiro que fica claro. Se eu estou ligando para alguém tirar, para que eu vou tirar dinheiro dele, galera, lei da reciprocidade. É muito mais fácil conseguir a atenção e dinheiro dessa pessoa se eu der alguma coisa antes para ela. Quem já ganhou um bolo num Tupperware de um vizinho sabe do que eu estou falando. A pessoa te dá um bolo e fala: ai meu Deus do céu, agora eu vou ficar devendo para essa pessoa a vida inteira. Você come o pudim, você já quer. Aí você não sabe fazer bolo. Você fala: meu Deus, como que eu vou fazer um bolo? Eu tenho que devolver. Eu não posso devolver esse Tupperware vazio. Eu preciso. O cara vai lá, compra um bolo na padaria, põe no Tupperware para devolver. Você fica com peso na consciência porque lei da reciprocidade. Quando você faz um evento que eu falei para você, recebe bem a pessoa vai lá, come bem, toma um drink. Meu amigo, lei da reciprocidade. Eu duvido que durante o evento o vendedor, e aí, tá gostando? Pô, tô adorando. Pô, que conteúdo legal do concert, tal, tal, tal. Pô, vamos marcar de você dar um pulo na loja? Posso te ligar amanhã? Claro que pode. Lei da reciprocidade. As pessoas vão estar mais abertas a você. Então, como você pode fazer? Dependendo dos interesses do seu cliente, ó, gente, tira a print desse slide, porque esse slide é riquíssimo. Riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Eu posso fazer um webinar. Imagina que você vende lá, de novo, galera, pode ser para qualquer um. Eu vendo lá para dona de casa. Sei lá, né? Dono de casa. Existe dono de casa, né? Não sei, né? Todo mundo trabalha em tudo quanto é lugar. Mas sei lá, para senhoras. Sei lá, vou pegar para personal, qualquer um que você pega. Quais os interesses que ele tem? Pega um empresário, né? Pega uma mãe, vamos pegar uma mãe, vamos pegar um exemplo. Mãe. Quais os interesses que ela tem lá, por exemplo? Uma mãe, né? Uma mãe tem interesse de filho, né? Eu quero vender coisas para a mãe. Vou fazer um webinar. Olha, como cuidar do seu filho de 1 aos 3 anos.
é, como você criar boas lembranças dos seus filhos. Vou, sei lá, vou criar uma aula, vou trazer uma psicóloga e tal. Eu crio um webinar gratuito. Por quê? Quem tem interesse naquilo já é muito quente. Eu vou dar um negócio antes de ofertar. Vou disponibilizar uma planilha. Imagina, por empresário, sei lá, por um gerente. Um gerente. Gerente de vendas. Ah, eu quero atender gerente de vendas. Eu vendo tal coisa, eu quero. Gerente de vendas geralmente ganha acima, sei lá, de 8, 10 mil reais, então eu quero atender esse pessoal. Olha, eu estou disponibilizando aqui para você que é gerente comercial uma planilha de como que você consegue fazer rotina e ritual com seus vendedores. Você vai ter lá segunda, terça, quarta planilha. Pronto. Olha só, eu dei um negócio. Tiago, eu trabalho com comércio, com varejo. Gente, recebeu um WhatsApp de alguém? Ah, Thiago, eu já recebo. Faz, sei lá, faz parceria com uma academia, com uma pizzaria, com uma clínica de estética, dependendo do perfil do seu cliente. O cara falou: Olha, Thiago, tudo bom? Eu vi que você vende capinha de celular. Poxa, obrigado, né? Fundamentos. Agradece o cliente. Muito obrigado por você ter entrado em contato. Ó, aqui o cliente sempre ganha. E só para te mostrar, você aqui, como tá chegando, eu vou te dar um link. Isso aqui é um cupom de desconto na pizzaria romana de 30%, só porque você veio falar com a gente aqui, você já começa ganhando. Me diga, o que que eu posso te ajudar? O que que você está procurando? Olha só, você acha que essa conversa dentro do WhatsApp vai ser mais fluida? Você acha que esse cara vai dar mais atenção para mim ou não? Dei um cupom que eu nem gastei dinheiro. Vou disponibilizar relatório, pesquisa, vou dar uma aula, checklist, lista de comparação, né? Sei lá, de novo, vendo, tem uma loja de celular, vendo capinhas e coisas para celulares, notebook e tal. Pô, eu vou fazer vídeo. Olha, galera, eu tô fazendo um vídeo aqui de lista de comparação, qual o melhor celular, Samsung não sei o quê ou iPhone tal. Pronto, estou disponibilizando para você. Degustação. Então, você que trabalha com degustação, gente, às vezes o cara fica fazendo tráfego para pizzaria, vai numa loja no centro da cidade que tem 30 funcionários, pega o final de uma tarde, leva duas, três pizzas para fazer degustação. Quanto custa duas, três pizzas? Muito mais barato. E você acha que a pessoa, ela vai é, acreditar mais em você degustando aquilo que você vende ou você falando que o seu produto é bom? É óbvio, degustando. Pode fazer um evento presencial em parceria com alguém. Então, tudo isso eu nem vendi, eu estou gerando valor antes de fazer uma oferta para ele. Se você gera valor antes com alguma coisa, ele vai abrir a porta para você. Acredite nisso. Acredite. Você pode, gente. Ah, mas Thiago, mas eu não sei produzir. Vai na internet, tira lá uma hora, pega lá uns blogs bem bons, cria, põe numa planilha, compila. Olha, compilei 10 principais é, é, textos sobre como fazer isso e eu tô te enviando, tá, cliente? Pega na sua base. Olha, eu lembrei de você, social selling, né? Eu vou falar daqui a pouquinho. Pô, eu lembrei de você, tô te enviando. Envia, no outro dia você aborda ele para ofertar. Dá alguma coisa antes de pedir. Então, modelos de cold mail aí com técnica PAS aí, vou mostrar para vocês, né? Então, o que que é essa técnica PAS? É um dos modelos que tem, tá? Mas o que que é? Problema, agitar a pessoa, mostrar que ele tem um problema, provocar, agitar a gente falaria, né? Aprofundar no problema e mostrar que você tem uma solução. Então, esse aqui é um modelo clássico. Tiago, mas será que mais curto, mais longo? Galera, eu quero que você entenda o fundamento daqui, né? Então, pode perceber que está cheio de personalizações. Então, esse é um e-mail legal aqui. Então, tira print aqui. Está cheio de personalização. Impacto negativo sobre problemas da área, porque se a pessoa não vê que ela sofre daquele problema, ela não vai dar o próximo passo. Então, eu tenho que deixar claro. Ó, quando isso acontece, geralmente as empresas sofrem com o quê? E eu vou citar três problemas que, em geral, as empresas ou as pessoas, que isso aqui também pode ser na pessoa física, sofrem com aquilo. Então, sei lá, se eu estou abordando alguém, eu vendo é, personal, né? Eu sou, sei lá, um nutricionista e estou abordando pessoa física, eu vou fazer a mesma estrutura. Eu vou colocar lá quais são três dores que as pessoas têm para perder peso. Ou quais são as três dores que as pessoas que não estão conseguindo perder peso têm, né? Ah, dor no joelho, a cada dia que passa fica mais difícil fazer isso, né? Então, eu vou colocar as dores, porque quando ela lê, ela fala: Nossa, é verdade, dói meu joelho. Poxa, é verdade, cara, eu tô com dificuldade de fazer exercício. Então, se eu não me ver, se isso não for sobre mim, sobre o cliente,
eu não vou marcar uma reunião com você, eu não vou te responder o e-mail. Então, o e-mail ele tem que ser claro para as pessoas, por isso tem que ser personalizado, né? Outro exemplo, tira o print aqui. Tiago, tem outro modelo? Tem modelo a gente chama de caso de sucesso. Então, se você tem na sua base muito sucesso com clientes, eu vou prospectar clientes parecidos para mostrar que eu tenho muito sucesso. Então, Tiago, como é que eu prospecto? Tá aqui, ó, prontinho. Tira print aí, tira print. Vou me apresentar, vou falar de onde eu sou, que é a estrutura básica, e o que eu quero. Ah, estou escrevendo porque eu tenho um caso de sucesso, né, num concorrente, não, eu queria compartilhar. Aumentou 11%. Posso fazer isso contigo? Caso de sucesso. Então pode, você entendeu? Você pode usar vários modelos. Você pode usar o primeiro, pode usar o segundo, pode usar o terceiro. Pode usar, inclusive, com o mesmo cliente, dois ou três tipos para ver qual é que tem mais abertura. Tiago, eu uso a estratégia de material que você colocou ali. Eu dou um material, eu dou um cupom, a pessoa tem que baixar, ela deixa os dados. Ótimo, vou usar. Ô, Paulo, tudo bem? Sou o Felipe, tal, tal, tal. Vi que você recentemente baixou material nosso, tal. E aí, curtiu? Bacana, né? A gente tem vários outros, a gente tem muito caso de sucesso aqui. Eu queria apresentar para você a metodologia nossa, porque eu vi que na sua empresa, vou lá e deixo bem personalizado. Eu vi que você tem lá mais 20 funcionários, você fica na região tal. Vi que vocês ganharam o prêmio, tá bacana. Vi que vocês bateram meta esse mês, né? E aí eu vou personalizar e vou abrir. Galera, valeu até aqui. Vi que tem vários insights. Pô, gostei muito aqui, cara. Que legal. Boa, obrigado, gostei do Tá Pago. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Os insights que vão tendo, cara, vamos trazer. Você, vamos lá, vamos lá. Voltar rapidinho aqui, ó. O pessoal pediu, deixar aqui, ó. Cadê? Ó, o último slide aqui, deixar com o pessoal. Tá pago, boa, maravilha. É isso daí, é isso daí. Ó, eu vou abrir para 2 minutinhos. Estamos no horário? E aí a gente vai passar depois para a parte de abordagem e geração de interesse. Show de bola. Faz o seguinte, ó. Pode me perguntar coisas específicas. Eu vou abrir aqui 3 minutinhos para pergunta, tá bom? Manda pergunta para mim aqui. Aqui, ó. Ó, pessoal, eu já estou gostando disso aqui, pessoal. O pessoal já vai trocando aqui, ó. Quer ver? Já vi a galera trocando aqui, ó. Não, eu trabalho com isso, eu também. Então, pô, então entra. Então anota aqui meu telefone. Vendedora, não, vendedora é foda, cara. Aqui, ó. Boa. Ó, agência de turismo. Júnior, meu amigo, o que tem de material para agência de turismo? Porque é o seguinte, você tem os dois canais, né? Você tem B2B e B2C, agência de turismo. A não ser que a sua seja específica de uma área. Aí beleza. Mas em geral você tem ali B2C e B2B. O que está acontecendo? Verticalizar a comunicação, tá? Você, agência de turismo, mas não é só para agência de turismo, galera, presta atenção aqui. O que é verticalizar a comunicação? Pega os interesses na pessoa física no turismo. Tem gente que quer ir para Itália. Vamos ser até um pouquinho mais amplo. Tem gente que gosta da Europa, tem gente que gosta dos Estados Unidos, tem gente que gosta de praia. Então a gente verticaliza. Então, quanto mais eu verticalizo, mais fácil eu me comunicar. Então, eu vou criar conteúdos, por exemplo, na internet, sendo caixinhas de pergunta ou demonstrações verticalizados. Cara, na minha base de clientes, dentro da minha agência lá de turismo, quem são? Ah, o pessoal gosta demais para a Europa. Beleza, na Europa o que que é? Ah, é Portugal, Itália, é, Portugal, Itália e França. Sei lá, vou pegar esses três países. Pô, então eu vou verticalizar. Eu vou criar conteúdos, eu vou comparar. Dentro da França, eu vou pegar Alpes frio e vou pegar sul da França praia. Porra, do Alpes, eu vou colocar lá 25 lugares para você que está programando sua viagem. Eu vou verticalizar, vou fazer cacetada disso. Por quê? Eu vou começar a entregar, a chamar atenção, a falar especificamente com aquele público. Porque turismo é muito amplo. Agora, quando eu falo, olha, Alpes suíços, vou pegar a Suíça lá, pum. Quando eu vou falar, sei lá, olha, vamos pegar norte da Itália lá, vou pegar ali Dolomitas, vou pegar aquela parte de cima lá, vou falar sobre quem gosta de frio, montanha, esquiar. Vou verticalizar para conversar com essas pessoas. Então lembre-se, a nossa primeira função é falar com os clientes. Quanto mais claro eu vou comunicando, mais fácil ele abre a porta para mim. Então, quanto mais eu verticalizo a comunicação, mais fácil. Consórcio, pô, consórcio pode ser usado para inúmeros negócios. Eu vou verticalizar para abordar essas pessoas
de forma mais clara. É mais barato e mais rápido, porque eu consigo falar com micronichos de pessoas. Então, quem usa o consórcio para alavancar, quem usa o consórcio para adquirir um automóvel pessoa própria, para quem quer comprar uma frota, né? Então, eu vou verticalizando essas informações porque ninguém compra uma viagem. A pessoa compra a experiência, a pessoa compra uma realização de um sonho, a pessoa compra a vista da montanha, ela compra aquilo. Ninguém compra consórcio, a pessoa compra um acesso a um bem, né? Uma alavancagem, um patrimônio, ela compra um porquê daquele produto. Então, quando a gente verticaliza, a gente consegue prospectar mais facilmente, fica mais claro para a gente, fica mais barato e até a maneira como eu me comunico eu gero mais contato com eles, tá? Então vamos pegar algumas coisas aqui, né? Olha que legal aqui, ó. Como prospectar? Eu tô pegando aleatório, perdão, tá, gente? Mas aqui são mil e. Imagina, eu não consigo, eu tenho um tempo aqui pra gente fazer. Então, eu tô pegando algumas aqui. Como prospectar uma empresa de materiais de aluguel para festa e evento. Alan Douglas, volta no fundamento. Por isso que eu particularmente, gente, com toda a humildade, eu acho do caralho essa aula aqui. Toda, né? Ela inteira. Por quê? Com o fundamento, você resolve qualquer uma dessas perguntas. Vamos voltar ao fundamento, Ana. Quem são os seus clientes melhores? Quem compra, quem tem mais potencial para fechar contigo? Quem geralmente compra, né, material, aluguel para festa e evento? Nós vamos começar com o mesmo fundamento. Baseado nesse perfil, a gente vai entender lá qual o que eles têm de interesse, por que eles compram contigo, que região que estão, em que momento que compram. Porque às vezes tem, tem sazonalidade. Essas pessoas estão onde? Elas estão no LinkedIn, essas pessoas elas estão no Instagram, essas pessoas elas estão numa região. Não, Thiago, ó, geralmente eu vendo lá, eles têm loja, ficam naquela região, na Zona Leste. Elas têm região. Onde essas pessoas estão? Aí eu vou definir o quarta etapa, a mensagem. Que mensagem que eu vou usar? Eu defini o canal. Vou falar pelo Instagram, vou falar pelo telefone, vou fazer visita pessoal, vou falar pelo LinkedIn, vou falar pelo e-mail. Depois, que mensagem que eu vou chamar essas pessoas? As mensagens, essa que eu acabei de passar. Eu vou falar que eu tenho um caso de sucesso, eu vou falar que eu tenho uma portfólio maior, né? Que aí eu consigo atender ele com mais personalidade. Eu vou falar que eu tenho um preço melhor. Então a mensagem é a penúltima etapa, porque a última é a meta, né? Quanto que você vai querer fazer. Então é a mesma coisa. Como que você prospecta uma empresa de materiais? Se eu estivesse fazendo uma consultoria na sua empresa, eu ia começar isso. Tá, vamos definir o perfil do cliente ideal primeiro. Hoje, quem compra de você, me conta um pouco dele. É a primeira coisa que eu vou fazer. Legal, eles compram de quanto em quanto tempo? Tá, e geralmente eles alugam o quê? Entendeu? Eu vou entender, a hora que eu entendi, eu falei, beleza. Então nós estamos procurando isso daqui. Nós não estamos procurando um celular. Estamos procurando isso daqui, uma garrafinha d'água. Então, ao determinar a garrafinha d'água, nós vamos entender as outras etapas. Legal, onde essas pessoas estão, quais são os interesses dela e como eu acesso ela, qual é o canal. Então, Olan, e para qualquer um, os fundamentos são os mesmos, tá? Posso fazer um evento em parceria com alguém, sei lá, vamos supor que você vende para pessoas que fazem festa infantil. Então, você vende para mãe. Olha só, tô viajando aqui, mas só para você ver como dá para fazer. Então, se eu vendo para a mãe, quais são os interesses que uma mãe tem? Cuidado com o filho, cuidado com o corpo, cuidado estética, com o trabalho, porque às vezes o trabalho é um pouco mais difícil de entender, mas isso daqui é mais fácil, que são perfis pessoais. Será que eu não consigo fazer uma parceria? O que essa pessoa acessa? Ah, ela vai em mercado, ela vai em clínica de estética, ela tem escola infantil. Eu vou começar a acessar isso daqui. Porque eu posso usar, por exemplo, é, aliança estratégica. O que é aliança estratégica? Ó, presta atenção. Aliança estratégica é o seguinte: quem tem cliente que pode ser meu cliente, mas não é meu concorrente? Se numa clínica de estética, em geral, né, a maioria é mulher e eu vendo para mulher teoricamente, meu Deus, lá dentro tem um monte de mulher, tem um monte do meu perfil. Será que eu não consigo fazer uma parceria com a clínica de estética para eu acessar essas pessoas? Porque às vezes eu não consigo falar com essas mulheres diretamente. Mas se eu for falar via uma clínica que essas mulheres já vão, já têm familiaridade, né, já se encontram lá, já compram dele, eu consigo falar mais fácil. Então, uma das perguntas que a gente, quando vai montar a operação numa empresa de prospecção, é quais seriam os canais de aliança estratégica? Quer dizer, quem tem gente que tem cliente seu, que poderia ser seu cliente, mas obviamente não é seu concorrente, senão você não consegue acessar. Essa com certeza está pago.
Aliança estratégica. Quem tem acesso àquelas pessoas que poderiam ser clientes da minha, mas eu não consigo acessar? Aí eu vou fazer uma lista, a mesma coisa. Vou gerar uma lista de prospecção e vou prospectar em cima desses principais clientes para começar a falar com os meus clientes finais. Beleza? Energia solar, automação, a mesma coisa. Por que que tanta gente faz venda via arquiteto? Porque o arquiteto tem acesso a ele. Agora, de novo, a pior coisa do mundo, ó, presta atenção no tio aqui. A pior coisa do mundo é você ficar refém de um canal. É a pior coisa do mundo. Por que que muita empresa de móveis planejados, é, eletrodomésticos de alto padrão, automações de casa, que são coisas de alto padrão, que geralmente é via tudo arquiteto, esses caras precisam acessar esses clientes finais. Porque ficar só na mão de arquiteto. Em geral, o arquiteto não sabe vender. Não sabe vender porque não estuda, é normal. O cara se formou, é técnico. O cara, quanto mais técnico, mais longe da venda ele fica. Médico, advogado, arquiteto, engenheiro. Quanto mais técnico, mais longe da venda. Por quê? Porque eles não veem sobre venda na faculdade. Eles olham para a parte técnica. E aí a pessoa que vai despegando, vai tendo um olhar mais amplo, nossa, ela domina o mercado. Mas você entendeu? Essas pessoas precisam sair do arquiteto. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer via um evento. Eu vou fazer uma parceria, sei lá, com uma academia de altíssimo padrão, porque lá dentro estão perfis. Eu vou fazer parceria com um restaurante de alto padrão, porque as pessoas vão. Você entendeu? Aliança estratégica para buscar para lá. Beleza? Bom, a loja de carros seminário, eu queria ficar. Puta, loja de carros, então, tem um monte, porque loja de carros, infelizmente, na maior parte. Você com certeza não, ô Marcial, porque você tá aqui. Só o fato de você estar aqui, não tô babando ovo, não. Só o fato de você estar aqui de manhã, pagando e estando aqui, já te põe lá no topo. Mas olha, venda de carro não é só de seminovo, não. Concessionário, Jesus amado. E é ruim porque é o seguinte: os caras mexem com um produto que é emoção, quer dizer, é meio que vendido o negócio, tem muita emoção envolvida, e mesmo assim é ruim para caramba. Eles são muito ruins. Mas sabe por que são ruins? É porque é burro, não. É ruim porque não tem interesse, cara. As pessoas não têm interesse no cliente, o cara não. Ele vem da escola do antigão, de contar história, como se hoje o cliente não tivesse acesso à informação. Não. Beleza, galera? Vamos voltar para cá. Muita mensagem. Peço desculpa só, a gente não consegue fazer, imagina, 1000, né? Mas, enfim, gente, só para fazer um resumo. Se a gente voltar, se você que está me perguntando aqui voltar para o fundamento, você vai responder qualquer pergunta sua. Até agora nós falamos de prospecção. Vamos falar um pouquinho mais da abordagem e depois nós vamos falar das outras etapas. Mas de todas as etapas. Se você voltar para o fundamento, você vai resolver o problema de prospecção. É só você prestar muita atenção nessa aula e praticar. E praticar. Fechou? Obrigado pelos tapagos aqui. E vamos lá. Para a nossa segunda etapa. Beleza. As pessoas compram de você depois o que você está vendendo, né? Pessoas possuem características diferentes para expressões. Temos quanto tempo agora aqui? Beleza aqui. Até. Beleza, maravilha aqui. Coisa linda. Galera, então vamos lá. As pessoas compram de você, compram você primeiro, depois o que você está vendendo, né? Lembra? As pessoas possuem características diferentes para expressar e receber informações. Então, essas dicas aqui, elas podem ajudar muito de você. Anota aí, ó. Anota aí da print. Vamos falar de abordagem agora. Como é que eu gero interesse nas pessoas, tá? Vou dar uma dica de um livro bem simples, mas ele é muito prático. Eu, se fosse você, compraria sim e leria ele, tá? É, Ou, não, compra para ajudar o autor. Eu ia falar, né, compra, faz um resumo, na internet tem resumo, tá, mas você não vai aprofundar, mas você vai dar uma, já sabe um pouquinho da base. Chama Como Conquistar a Atenção do Seu Cliente em 90 Segundos. Bem legal, tá? Mas, ó, as dicas aqui já fiz um resumo para você. Gente, usar o nome das pessoas várias vezes. O nome é o som mais doce que alguém pode ouvir. O seu nome. Ah, Thiago, é básico. Ah, meu amigo. Eu vou voltar na palavra que eu vou repetir 1 bilhão de vezes durante o dia. Fundamentos. Vendedores não fazem o fundamento.
no WhatsApp, numa conversa por telefone, numa venda pessoal, usar o nome. E se ele tiver com outras pessoas, use o nome das pessoas que estão. Tá com um filho? Meu amigo, cara. Tiago, tudo bem? Qual é o nome do seu filho? Como você chama? Theo. Pô, que legal, Theo. Tiago e Theo, sejam muito bem-vindos, viu? Fique à vontade. Theo, você quer alguma coisa? Quer uma água? Tiago, você quer um... O nome gera familiaridade. Então, repetir o nome, né? Tiago, se for um nome diferente, melhor ainda. Celestino, uma dúvida, é com S ou com Z? Legal. Pronto. Porque, gente, isso mostra que você está genuinamente interessado. O mundo está muito disperso hoje. Internet, rapidez, cobrança, as pessoas não dão atenção para outras pessoas. As pessoas estão carentes. Então, um cliente, quando ele é bem atendido primeiro, a taxa de conversão dele é monstruosa. A gente tem inúmeras pesquisas de que as pessoas que são bem atendidas, elas estão dispostas a pagar até 25% a mais por causa de bom atendimento. Em geral, eu pago mais. Eu, não sei você, eu pago mais de 20%. Eu já paguei o dobro por causa de bom atendimento, né? Então, pô, Carolina, fazer um exemplo, que legal, puta, Carolina, puta, Carolina é o nome de uma tia minha, pô, muito bacana, que legal. Carolina, não esqueço. Pronto. Outras regras, esteja disposto a servir. Gente, você que é dono ou gerente, tira print isso aqui, repassa todo dia na reunião diária. Seja genuinamente interessado no cliente. Pergunte para ele. Energia contagiante, sem ser irritante. Né? Porque excesso de energia irrita. A equipe tá aqui do lado. Irrita. Muito bom dia! Pô, tá no circo, porra? Não, calma, segura, né? Pô, 7 da manhã, velho. 7 da manhã, calma, segura. Mas, cara, muito bom dia, obrigado, viu, pela atenção. Obrigado por você ter vindo aqui. WhatsApp, mesma coisa. Olha, bom dia, muito obrigado. Ó, agradece, energia boa. Vendedor é portador de boa energia. Né? Demonstração de confiança. Olha, perfeito, seu Paulo. A gente está há 20 anos já no mercado, nós somos uma das primeiras empresas a fazer isso. Legal, boa. Olha, você veio no lugar correto. Eu trabalho com isso há 12 anos, né? A gente faz muito curso e a gente tem muito acesso. Então, eu vou conseguir ajudar você com o que tem de mais moderno no mercado. Vou conseguir te ajudar porque a gente recebe todo dia pessoas com o mesmo desafio que você e a gente está 12 anos gerando autoridade, contato visual, né? Memorizar o nome do cliente, buscar dados. Gente, chegou um lead para você, seja pessoa física ou pessoa jurídica, B2B ou B2C, pega o nome dela, joga rapidinho no Google. Pega o nome dela, joga rapidinho no Instagram, joga no LinkedIn, se for empresa, se você trabalhar com pessoa de cargo, né, dá uma olhada. Cara, são 30 segundos. Ah, que legal, a pessoa trabalha aqui, deixa eu ver. Ah, que bacana, tá 5 anos aqui no cargo. Uma abordagem já muda, imagina. Paulo, tudo bem? A Fernanda aqui falando, é o Thiago aqui da Nova Escola. Tudo jóia com você? Pô, bacana demais. Fernanda, tô dando mandar. Primeiro, parabéns, viu? Parabéns, eu vi antes de fazer um contato contigo aqui, fui pesquisar, obviamente, um pouco mais por você, e eu vi aqui que você acabou de ser promovido, pô, fantástico, viu? Parabéns. São 10 anos que você está na empresa. Olha só, você fez um comentário pessoal, jogou, né, o cara lá em cima. Melhores técnicas do mundo para se conectar com o cliente. Genuinamente interessado nele, primeira coisa. Não tem. Antes de usar gatilhinho. Ó, nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos uma formação muito, muito, muito boa dentro da nova escola de vendas, só, só sobre gatilho mental e persuasão. Uma formação de gatilhos mentais e persuasão. Então, fundamentos, o que é, como utilizar, em que momento, para que vai, como é que eu conduzo, tudo está na formação. Ótimo, ajuda bem. Mas se você não tiver genuinamente interessado, você não vai nem saber como usar. Dois, lembre-se, os opostos não se atraem. Essa frase não existe, não. A gente gosta de pessoas parecidas com a gente. Ó, uma das coisas mais desafiadoras de trabalhar com venda, eu tenho que ficar trocando a minha máscara toda hora. É fogo, né? Eu sei que é difícil.
Imagina, você tem um perfil, vou te mostrar. Aí você tem que ficar atendendo outras pessoas. Sei lá, eu sou expressivo, geralmente vendedor expressivo. Aí você tem que atender um analítico, um afável, um pragmático. Aí atende um pragmático, um expressivo. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Olha, trabalhar com vendas é muito difícil mesmo, né? Trabalhar nem tanto. Agora, fazer dinheiro com vendas é muito difícil. Por isso que tem que ser muito bem remunerado mesmo, porque é uma atividade muito desafiadora. Então, quais são os três canais para a gente ter a atenção dos clientes? Auditivo, visual e sinestésico. Então, quando a gente vai falar de abordagem, nós temos essa sensibilidade. Tiago, eu consigo saber isso pelo WhatsApp também? Eu consigo, eu vou te falar já. Inclusive, as IAs, né, elas já respondem muito alinhado com o perfil. Eu dei um print aqui, eu preciso até ver se eu acho. Eu dei um print ontem. Tem uma IA que eu acho que não está aqui. Eu vou ver depois se eu pego. Tem uma IA que você não está aqui comigo. Que você consegue ver o perfil da pessoa pela voz. Então, daqui a pouquinho, estou falando meses. Um áudio do WhatsApp, eu já vou conseguir entender mais ou menos o perfil. Mas eu consigo ver o perfil muito se a pessoa gosta de mandar áudio ou escrever. A pessoa, escuta aqui, ó. A pessoa pragmática e analítica, ela gosta de escrever. Então, se você percebe que o cara vai lá, escreve, até que seja um texto longo, mas ela escreve, pode ter certeza, é um cara mais pragmático e analítico. Já vou falar sobre os perfis. Se a pessoa manda áudio, a possibilidade é muito maior dela ser afável ou expressiva. E aí eu já vou te falar como lidar com cada um desses. Mas já pega aí, pega, escreve aí, tá pago. Escreve aí, tá pago. Já tô te dando no WhatsApp, aqui do WhatsApp você já começou a pegar isso aí. Por que que é importante? Porque daqui para frente, a conversa que você vai ter com o cliente tem que estar muito alinhado com o perfil dele. Então, se eu ficar mandando o pessoal falou, repete, Fátima, eu já vou apresentar aqui, tá, o slide, eu vou montar. Eu só fiz um disclaimer aqui. Se eu pego um cara mais pragmático, analítico, não adianta eu ficar usando muito emoji. Outra dica aí, anota aí. O emoji, ele vai funcionar no contexto. Quando eu for falar de WhatsApp, eu vou te falar tudo de emoji. Mas quando você tem uma pessoa mais expressiva ou afável, os emojis, você pode usar mais emoji. Quando a pessoa é analítica ou pragmática, você usa menos emoji. E aí você manda menos áudio, escreve mais com ela. Tá? Mas calma, deixa eu mostrar na prática aqui. Fica tranquilo, aqui é só para provocar. Então vamos lá, Tiagão, o que que é essa parada do auditivo aqui? Auditivo, o cara presta mais atenção em você falando que das imagens. Então, um cara que fica muito atento a você, por exemplo, é um cara mais auditivo, né? Ele gosta de fazer pergunta, ele aponta para algo. Então, isso aqui. Então, olha, legal. Isso aqui, ficou claro? Isso aqui para você é o seu objetivo? Você gostaria de saber mais disso aqui? Então, são perguntas que a gente usa quando a gente tem atendendo cliente auditivo, né? É geralmente uma pessoa mais tranquila do que o visual. Vou te mostrar daqui a pouquinho. E gosta geralmente de uma apresentação introdutória do vendedor. Ele gosta de escutar. Ele gosta de escutar. Tá? Visual, ele presta mais atenção à imagem. Geralmente o visual é o cara expressivo. Eu vou cruzar já daqui a pouquinho, tá? E a gente tem o sinestésico, que é o quê? É o cara mais desconfiado, é o cara que fica perguntando, tá, mas você tem prova, você tem dados, você tem cliente que já comprou de você? Eu conseguiria falar com o cliente, esse cara mais desconfiado é um cara mais sinestésico. E como que a gente vai lidar com isso? Ele desdobra nesses quatro perfis. Ó, anota aí, isso aqui é legal. Ele vai desdobrar nesses quatro perfis: pragmático, expressivo, analítico e afável. Então, o que que é o pragmático? O pragmático é conhecido como cavalo. Que boa definição. O que é o cavalo, Thiago? O cara bruto. Não, não é isso não. Não, não, quanto que é o preço? Fala aí, vai. Não, não, ó, já vou falar pra você, já um monte de gente veio aqui e tal. Pragmático, pragmático. Às vezes ele não é grosseiro, não é uma pessoa ruim, ele é pragmático. Não, tá bom, quanto que é? Não, 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 mas ó, mas se eu quiser trocar amanhã, troca? Troca não.
Quero saber disso aí. Se trocar, senão nem vamos conversar. Pragmático. Então, esse cara, geralmente, ele é mais racional e ele é rápido. Pode perceber. Não, não, beleza, me fala aqui logo tal. Racional e rápido. Né? Qual característica? Tom de voz firme, prático, realista. Ele toma decisão rápida. Ele busca pelo poder. Então, não adianta me enganar, não. Não. Se eu não tivesse, não, se eu não conseguir um desconto, esse cara é pragmático. Qual que é o problema do pragmático para o vendedor? O vendedor tem um perfil expressivo. Ali, ó. Olha ali. Ele é emocional, um pouco mais lento. Ele conversa, ele é simpaticão, né? Geralmente, o perfil do cliente expressivo, que nem, por exemplo, o pragmático, galera, não adianta você ficar jogando muito no, olha, é o último, hein? Olha, só o senhor vai ter esse daqui. Não, o cara não é muito disso. Isso aqui encaixa quem? Encaixa muito bem no expressivo e no afável, principalmente no expressivo. Você vê até pela fotinho, né? Então, o expressivo, ele é um cara que o gatilho de escassez funciona muito bem. O gatilho de exclusividade funciona muito bem. Olha, o último, isso aqui, hein? Ele gosta de se mostrar, ele gosta de ser reconhecido, ele gosta mais de elogio. O elogio tem mais um impacto para ele. Então, até na vestimenta, se você conseguir ver, na vestimenta você já percebe quem é mais expressivo, pragmático, analítico ou afável. Se você pega, por exemplo, o link da pessoa, o nome da pessoa, joga lá e vê ela no Instagram, ali você já consegue ver se a pessoa é mais afável, mais expressivo. Então, por isso que eu te falei, quando você dá um print logo ali, joga numa dessa, você já consegue saber do cara. Então, olha como você começa muito mais ligeiro, com muito mais informação, muito mais assertivo para fazer uma oferta do que antes, né? E você tem o afável. O que que é o afável? Emocional, mais lento. O afável, gente, parece ser o melhor tipo de cliente, mas não é. O afável é aquele que você vai falando da empresa, ou vai falando do produto, ele, nossa, que legal. Nossa, sua empresa tem 30 anos, parabéns, viu? Nossa, que caixa linda. Nossa, que cuidado que vocês têm. Parece que tá tudo tranquilo. Você fala, nossa, esse aqui tá fechado. Deixa eu até pular as etapas, já vou fazer. Aí ele fala, ah, mas olha, muito obrigado. Hoje não mesmo. Não, tá, não, mas realmente eu vou ter que falar com o meu sócio. Tá. Ele te derruba porque você estava esperando um negócio. Então, o afável, você tem que, como que eu vendo para ele, Thiago? O afável eu preciso conduzir, porque senão ele deixa muito aberto e você não vai, ele não fica claro as etapas. Ah, então tá. Alguma dúvida até agora aqui? Não. Tá, perfeito. Então vamos lá. Até aqui a gente já acertou. Vamos agora para entendeu? Você tem que conduzir para ele. Legal, você já decidiu isso aqui. Então você vai preferir pagar para ele, entendeu? Você tem que conduzir essa pessoa mais, porque ela não conduz. Ela vai indo no teu fluxo. Se você não conduzir, ela se perde e a gente fica um tempão, não deixa claro, não valida as etapas, não vai matando as etapas, e aí, obviamente, no final ele acaba não fechando. E o analítico, Thiago? O analítico é o cara mais seguro. Ele é racional, igual o pragmático, mas ele é lento. Então ele quer ver dados, ele quer ver outros casos, ele realmente precisa pensar. Ó, ele não tem nenhuma dúvida. Ele já viu, ele gostou. Esse cara eu preciso só validar. Professor Fernando, a maioria dos meus clientes também são analíticos igual o senhor. Quer dizer, que quer ter muita segurança sobre a decisão. O que só eu preciso saber, até para eu não falhar aqui como um papel de te ajudar numa boa decisão. O preço e o produto ou serviço, ficou alguma coisa pendente que o senhor não aprova 100%? Não, tá tudo ok. Então, o preço para o senhor é era o que o senhor estava buscando. O preço bateu. O preço o senhor acha justo, tem alguma. Eu vou validar esses pontos. O senhor realmente precisa semana que vem, continua. É isso que o senhor tinha me falado, que o senhor precisa até a semana que vem, continua. Então, vai, perfeito, então. São Paulo, é muito importante. Eu também gosto de se sentir seguro, é importante que o senhor se sinta seguro para fechar. Então, vamos fazer o seguinte: como o senhor precisa para a quarta, na segunda, no final da tarde, às 4h15, eu tenho um horário. Eu posso entrar em contato com o senhor para a gente dar andamento, então, para isso? Pode ser? E qualquer dúvida o senhor vai entrar. Tá, então eu vou conduzindo, valido, e ele precisa, às vezes, tomar uma decisão, que às vezes ele é um cara muito mais seguro. Então perceba que eu tenho perfis aqui diferentes, né? E para cada um eu tenho um modelo de venda. Quer dizer, para cada um ele fala o que é importante para ele ou não
fazer a venda. Escreve para mim, aqui no chat, que tipo você é. Ah, Thiago, eu sou expressivo, eu sou afável, eu sou analítico. Escreve para mim no chat. Analítico, analítico, expressivo, analítico, pragmático, expressivo, analítico. Ah lá. Olha que legal. Olha que quanta gente analítica, cara. Que legal. Muita gente analítica aqui. Show. Olha, Thiago, eu sou um pouquinho único, eu sou o cavalo. Deixa eu voltar aqui, o pessoal pedindo só para voltar para o visual aqui, rapidinho. Aqui. Enquanto eu vou falando só ali do outro. O que que acontece naquele quadrante que eu já vou voltar? É muito comum você ter gente que tem um pouquinho do outro, mas ele anda na lateral, ele não cruza. Ele não cruza. Então, é difícil, às vezes, você ter um expressivo muito forte com um pragmático muito forte, com um analítico muito forte. Muito difícil. Muito difícil. Eu já tiraram o print aqui, deixa eu voltar aqui, ó. É quase impossível você pegar um cara pragmático que é afável um pouco. Não tem. Mas ele pode ser pragmático expressivo, ele pode ser pragmático analítico. Então ele anda ali para baixo e para o lado, mas ele não cruza. Então é muito difícil você ser afável e ser pragmático também. Não, é quase impossível, né? Então, tanto que você tem bastante cara que é expressivo, mas é pragmático. Tem bastante. É clássico. Você tem um expressivo e afável, mas é difícil encontrar um expressivo e analítico, porque o que determina um é muito diferente do outro. Então ele não é nem complementar, entendeu? Então, galera, para que vocês, olha que legal, para quem aí, né, adquiriu a compra do workshop, eu montei um material muito legal, que é um material complementar que mostra os 4 perfis do cliente. Então fica tranquilo que eu vou te ajudar ainda mais. Eu preparei para deixar mastigado. Dos 4 perfis, ele explica o que é cada um, como vender para cada um, e tal. Aí eu criei, baseado nos 4 perfis dos clientes, eu criei um modelo de abordagem. Então, para cada perfil, eu tenho lá um resumo de como que você vai abordar cada um desse perfil. Então, pragmático, eu abordo assim. E para facilitar ainda mais, eu fiz os scripts prontos para você. Quer dizer, é Ctrl C, Ctrl V. Então você vai estar com os scripts prontos para usar no modelo da abordagem ideal com o perfil do cliente ideal. Tá? Então esse material vai para vocês com o script pronto. Então para você que é vendedor, é Ctrl C, Ctrl V para trocar o nome. Você que é gerente ou dono da empresa, você vai ganhar um material, esse material extra, ele é um material que você vai poder utilizar para fazer treinamento, simulações com a sua equipe. Então os dois lados vão ganhar. Quem é gerente e quem é vendedor. Beleza, galera? Quero saber, tá fazendo sentido? Escreve para mim aqui, ó. Escreve para mim, tá fazendo sentido? Legal, boa. Deixa eu tomar aqui. Mete um tapago aqui se você já pegou uns insights legais aqui hoje, galera. Sabadaço animal. Opa, coisa boa. Legal, legal, legal. Lembrando que a gente vai, deixa eu até voltar aqui, ó. Lembrando que nós vamos ainda. Isso aqui é só o começo. A gente vai falar, Ale, de. é, Nós vamos falar. Puta, cara, tem uma parte de como ter a mente blindada que é. Olha, se prepare emocionalmente, porque vai ser muito impactante. Muito impactante. Se prepara, porque eu vou falar sobre como manter a mente blindada com vendas, que é fogo, para não falar que é foda. Nós vamos falar de qualificação de cliente, que é animal também, é uma falha muito grande, que para mim, olha, hoje para mim é a maior falha e é o maior ponto forte que dá para criar no vendedor. Por quê? Porque quando a gente pensa em qualificação, o cliente vende para a gente. Só que a gente não sabe perguntar. E aqui eu vou trazer modelos de pergunta para a gente poder fazer voar com isso aqui. Tá bom? Nós vamos falar também de controle de objeção e fechamento. Piada. E uma baita de uma aula sobre. Nós vamos falar com o Vanderlei sobre inteligência emocional em vendas. Inteligência emocional em vendas.
Fechou? Esse dia vai ser demais. Esse dia vai ser demais. Tá bom? Ó, que legal aqui, ó. Ó o Diegão, tá procurando SDR, Diegão? Pois é, a gente tá procurando também. Diegão, ó, vou fazer um spoiler, vou pegar, posso falar pertinho da câmera aqui, Lê? Ó, vou falar pertinho de vocês aqui, ó. Muito em breve, mas muito em breve, nós vamos ter uma baita de uma ferramenta para SDRs. Então, você que precisa de um SDR, ou você que trabalha, nós vamos ter uma ferramenta que vai multiplicar os teus resultados, assim, por 10, por 20, muito em breve. Tcharam! Spoiler, muito em breve. Aqui da nova escola, tá? Bora lá? Legal. Bom, é importante que a gente que esteja fazendo sentido mesmo. É muito importante que esteja fazendo sentido. Tiago, por que que é importante que esteja fazendo sentido, né? Para que a gente não fique com o sentimento de montanha-russa. Porque é isso que acontece na maior parte das vendas. Isso que acontece com a maior parte dos vendedores. Montanha-russa. Um mês bate meta, outro não. Né? O sentimento de que está trabalhando cada vez mais e ganhando cada vez menos. É isso que eu escuto dos vendedores. O desgaste emocional de viver na incerteza. É uma montanha-russa. Tinha um gráfico aqui que a gente ia mostrar, mas não está aparecendo, peço desculpas aqui. Mas é isso. Cara, tem coisa pior do que viver nesse desgaste emocional de montanha-russa. Bate meta um mês, não bate a outra, bate meta no mês, não bate a outra. Porra, isso é extremamente estressante. E por que que eu quero saber que isso faz sentido? Porque eu quero derrubar o maior mito de todos de venda. Nesse momento eu vou derrubar o maior mito de todos de venda. E eu não vou derrubar o mito porque eu estou falando. Isso aqui é pesquisa científica validada no mercado. O ambiente impacta mais no seu sucesso do que sua força de vontade. É. E não é só, é que esse daqui é o mais recente. Mas assim que terminar no final da tarde, entra e procura. Vai procurar. Procura todos os artigos que tem relacionado, joga sobre isso. Joga em inglês, pega o termo no Google, você não sabe, joga em inglês, porque em inglês parece mais. O ambiente que você está impacta mais na sua vida, no final da sua vida, o seu sucesso no final da sua vida, do que a sua própria força de vontade. Quando nós estamos num ambiente que a gente só fala de prosperidade, quando a gente está num ambiente de provocação, que é o que eu vou fazer muito aqui hoje, vocês vão ver depois, a hora que eu for falar sobre blindagem mental para vendedores, o ambiente que você frequenta, ele é responsável pelo teu sucesso final, pelo quanto você ganha de dinheiro, mais do que tua força de vontade. Então não é sobre força de vontade somente. É claro que a força de vontade é o coração do negócio, porque sem ele não adianta. Você pode estar no ambiente, mas força de vontade, ele é commodity. Força de vontade não tem mais valor. Força de vontade é indiscutível. Quantas pessoas estão lá dispostas a acordar 3 horas da manhã e dormir 1 hora da manhã, mas não conseguem performar? Claro! Porque o ambiente onde ela está não permite que ela acesse outras camadas de conhecimento. Galera, esse assunto é muito. Cara, isso aqui é sobre a vida, não é nem sobre a venda. Isso aqui é a base do como eu construí meu império na área comercial com isso. O ambiente me mostrou que era possível fazer. Agora, a gente vive num ambiente próximo de pessoas com pensamento pequeno, num ambiente onde as pessoas não dão acesso a outras camadas de conhecimento. Eu não consigo enxergar, vocês vão ver isso na hora que eu for falar de mentalidade blindada. Eu não consigo enxergar que é possível. Qual o ambiente que a gente está convivendo hoje? Esse ambiente que a gente está aqui, nesse horário, meu amigo, esse ambiente é uma bênção de Deus, sei lá, você não acredita em Deus, acredita em qualquer outra coisa, mas esse lugar é sagrado. Nós estamos com quase 700 pontos, não são pessoas, como eu te falei, tem ponto que tem 10 pessoas assistindo. A gente facilmente tem mais de 1.000 pessoas nesse horário num sábado. Nós somos a ponta do iceberg. A gente faz parte de um seletíssimo grupo onde a gente está discutindo como é que a gente consegue ser melhor, porque a gente quer ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os outros. Nós somos uma pequena fatia, uma pequena desse tamanho fatia do mercado. Olha só, uma pessoa já fala que precisa de SDR, o outro já sabe. Eu faço uma provocação, eu te mostro uma pesquisa, agora você vai querer ir atrás de outra para saber se é verdade. Esse ambiente está moldando o próximo passo teu.
E quando eu falo dos ambientes, você tem dois caminhos para executar. Quando eu falo de estar dentro do ambiente, não significa estar lá e parado. Você precisa se movimentar, mas o ambiente vai te abrir dois caminhos. O primeiro deles, eu posso continuar a vender só na raça, na sorte, no improviso, achando que com o tempo de experiência eu vou melhorando, o que não é uma verdade, já comprovada por milhares de vendedores, inclusive a minha própria vida é isso. Ou o caminho número dois, que é vender com método, com sistema e previsibilidade. Porque vender não é dom, vender é um método. E quando você domina o método, você domina o dinheiro. E grande verdade sobre as vendas é que cada vez está mais difícil, galera. Cada vez está mais difícil bater meta. 77% das empresas não bateram meta no ano passado. Isso significa que só 23% bateram. Olha que absurdo. Talvez você que esteja me ouvindo agora seja parte dessa camada. 77% de todas as empresas do país não bateram as suas metas no ano passado. Olha só que loucura, né? Numa análise que foi muito bem detalhada, são muito raras as empresas que têm um método. Essa é a pesquisa mais profunda que tem de vendas no Brasil. Quem faz ela é a RD, a ferramenta de marketing, né, de CRM, e ela faz a maior pesquisa de dados de venda no país e todo ano ela solta essa pesquisa para gente. Olha isso. Das 23% das empresas que bateram a meta, quais delas tinham ou não um método estruturado? Olha isso, um método claro. Das 23 que bateram meta, em 2023, só 4 das 23, não é de todas, das 23, só 4% que bateu a meta, só 4% não tinha um método. E o que aconteceu em 2024? 3%. E o que vai acontecer em 2025? Vai cair para 2 ou para 1%. Por quê? Porque a partir de agora não é uma escolha se você vai ser diferente. Isso aqui é uma questão de sobrevivência. A gente dominar método de venda não é mais ser melhor, diferente, é ser vivo no mercado. É realizar o seu sonho, é conseguir fazer venda. E cada vez mais. E como que eu sei disso? Porque eu já implementei em mais de 1.000 empresas e mais de 500 mil vendedores foram treinados. A minha história é breve mesmo, é coisa de segundos. É a realidade que é a sua realidade. Eu comecei trabalhando com vendas porque eu precisava de dinheiro. Eu não tinha uma outra profissão, eu era mais jovem, não tinha como ter uma outra opção, precisava de dinheiro, comecei a trabalhar com vendas, igual você. E os primeiros anos? Os primeiros anos eu queria sair de venda, não queria ficar. Como a maioria de nós. Não vinha dinheiro, eu não tinha reconhecimento. Quantas vezes eu me lembro, essas cenas me marcam demais, eu não sei se marcam vocês também, galera. Eu trabalhava, eu lembro que essas cenas ficaram muito fortes. Eu vendia espaço publicitário e eu vendia muito para lojas de automóveis seminovos. E é muito comum no interior o terreno ser, os carros ficaram na frente e a sala fica lá no fundo, né? Eu chegava lá no portão na frente, e na época a gente carregava pasta, né? Não tinha toda essa tecnologia. Então eu carregava a minha pasta. O cara lá da janela fazia assim, ó. Fazia assim, ó. Sabe, o tipo enxotando uma pomba. Vou ser bem sincero pra vocês, cara. Até hoje, quando eu falo disso, sim, me toca muito. Porque o meu nível de ambição, e eu vou falar isso na parte de blindagem, o meu nível de ambição é muito grande. E ele fez com que eu procurasse modelos e não desistisse. Mas eu vou ser sincero, cara. Eu tinha uma condição de não desistir. Era simples, mas eu tinha. Cara, você passar isso todo santo dia, cara. Você ser enxotado como se fosse um pombo do lugar. Como se estivesse indo lá para enganar, para fazer mal para a pessoa. É assim que muita gente ainda trata vendedor. Só que eu consegui fazer isso. Eu construí. Então eu sei o caminho do negócio. Por que que eu abro um monte de empresa uma atrás da outra? Porque eu sei como fazer o negócio. É claro que você não abre terça-feira, quarta, tá fazendo dinheiro. Não é assim. Mas eu sei como fazer o negócio.
Cada empresa tem seu detalhe, cada venda nova tem um detalhe, mas os fundamentos são os mesmos. Então eu tenho um método que eu posso compartilhar para você. E qual que é esse método, né? Esse método, ele trabalha em 4 etapas. Ele trabalha em primeiro aprender os pilares, ele depois se tornar um especialista em gerar demanda, porque se eu não gero demanda, eu não tenho para que vender, eu posso ser o maior fechador de vendas. Depois eu me torno um especialista para eu agregar valor, eu só consigo vender valor se eu sei o que o cara dá valor. E por último, eu sou um especialista em conduzir. O método técnico passa por essas 4 etapas. E quais os resultados que uma pessoa que implementa isso pode esperar? São esses aqui. Que eu poderia falar, Tiago, mas seu método funciona? Claro, eu vou falar que não funciona, pô. É óbvio que funciona. Mas eu queria que você escutasse de quem está na nova escola, por exemplo. Então eu peguei os alunos da nova escola. Que é o pessoal que a gente acompanha, que fica mais tempo com a gente tem uma trilha. É gente que o cara entrou e teve resultado. Ele falou, faz 4, 5 meses que eu estou assistindo. Mudou completamente. A meta, a princípio, era 12. Eu bati com muito esforço. O mês retrasado eu bati 27 e o mês que passou eu fiz 31. É sobre isso. O método de venda só funciona se ele trouxer mais dinheiro, ponto. Eu não quero que você seja, nossa, eu sou um grande especialista, vou escrever um livro de venda. Dane-se. Eu acho legal você escrever, mas se não trouxer mais dinheiro, eu não. Por que eu vou ler um livro de um negócio que não vai melhorar a minha vida? Se eu estou lendo de vendas, eu tenho que vender mais. Se eu estou lendo um livro sobre como ter um relacionamento melhor com filhos, eu quero ter um relacionamento melhor com filhos. Se eu estou falando sobre venda, eu estou falando sobre venda. Isso aqui é depoimento de quem usa o método. Olha que legal isso aqui. O pessoal da V8. Cara, vendedor de software, tem uma empresa que fatura 500k por mês e a outra aceleração comercial da empresa que vendeu 200k em outubro, cara. Já apliquei estratégica do Consul, minha automação, aumentei 20 pau o faturamento. Meu amigo, se aumentar 20 mil o faturamento de uma pequena empresa, é muito dinheiro. A Carolina aqui, né? Fiquei rica a sabedoria do Consul. Passei a fazer meu time faturar mais de 300k, o que antes não passava de 50. É transformadora a parada. E porque, de novo, o fundamento funciona, galera. O que eu tô falando isso é pra vocês acreditarem cada vez mais. Olha lá, tô batendo meta todos os meses, não consegui bater antes. Né? A Carla que está aqui com a gente, além dela ser vendedora, ela começou a entender tanto do negócio que ela começou a vender mentoria. Ela dominou tanto o método que ela falou, pô, cara, agora eu sei o método, pô, deixa eu vender esse método para os outros também. E a Carla tá cheia de, tá cheia de aula, cara. A Carla era vendedora de uma empresa, agora ela dá mentoria, pô. Quer dizer, quanto que representa 30, 50, 70% a mais no seu faturamento? Você viu a outra faturou 300, não faturava 50? 3 vezes mais de faturamento. E claro, esse é o momento que tem que decidir. Ou a gente continua improvisando, ou a gente muda, ou a gente implementa um novo método. E esse novo método é o que eu implementei na nova escola. A nova escola é um sistema completo de transformação de venda. Não é apenas curso, ele é um ecossistema completo. Ele começa com os pilares da venda, que são os fundamentos da venda, que é o que eu baso. Depois, ele forma as pessoas no mais alto nível em prospecção, roteiros, gatilhos e persuasão. Depois ele vai para a parte de levantamento de necessidades, como é que eu qualifico, como é que eu descubro o budget, como é que eu descubro que ele dá valor, como é que eu descubro que ele não quer, como é que eu me encaminho isso para um fechamento que seja mais claro, né? Como é que eu tiro as dúvidas ou negocio objeções? Como é que eu gero um plano de pós-venda para que o meu cliente ou compre de novo ou me indique? E como que eu faço tudo isso, esse processo dentro do WhatsApp? Por que dentro do WhatsApp? Porque o WhatsApp hoje é a ferramenta mais vendida, a ferramenta mais usada na área comercial. Faz um favor para mim, escreve aqui no chat quem é que usa o WhatsApp para vender hoje. Tiago, o WhatsApp é uma das minhas principais. Escreve eu, por favor. Quem usa o WhatsApp hoje para comercializar? Só para eu saber se é a maioria. Bom, a maioria. Primeira ferramenta mais usada é o WhatsApp, segundo Instagram. Então, primeiro WhatsApp, segundo. Então, porque é o seguinte, Thiago, mas não é a mesma coisa. Não. Uma coisa é você fazer isso na venda presencial, por telefone. A outra coisa é você fazer no WhatsApp. É outra ferramenta. Os processos são os mesmos. Abordagem, prospecção, controle de objeção, gatilho, mas no WhatsApp é outro. Como é que eu faço isso no WhatsApp? Aí no WhatsApp, a gente também tem uma formação só para como é que a gente faz tudo isso dentro
do WhatsApp, tá? Por quê? Porque nós temos desafios. Por exemplo, o WhatsApp, vou prospectar. Calma, prospecção do WhatsApp tem um monte de regra. Prospecção do WhatsApp tem um monte de funil. É outra atividade quando a gente fala de WhatsApp, tá? Então, entendido que o WhatsApp é uma das principais, como que a gente usa tudo isso de forma prática? E isso, meu amigo, não é curso solto, é uma trilha. Tem que ter, ó, você começa aqui, vai para cá e depois vai para cá. Então não são módulos, é um sistema integrado. Cada etapa potencializa a próxima. Então você faz a primeira, a hora que você termina a primeira, você potencializa e acelera a segunda e vai até o seu modelo ideal e criar uma referência. Então não importa onde você está hoje, não importa se você é júnior, pleno ou se você é sênior. O que importa é que o sistema te leva até onde você quer chegar. Então, nós começamos pelo nível de consciência, geração de network por causa da comunidade, implementação daquilo que você aprendeu, começa a ter resultado até você virar referência na sua área. Então, esse é o ciclo que a nova escola faz com que quem está dentro dela. Então, cria network porque nós temos uma comunidade de alunos, onde eles trocam informação, aprendizado e fazem negócio. Nós temos casos incríveis de, uh, de aprendizado. Os vendedores, puta, como que você faz isso? O cara ir na empresa do outro, marcar a mentoria. O cara, não, deixa que eu te dou uma mentoria aí, gratuita. Eu te falo como que eu fiz isso. Gente, uma aula dessa de um outro vendedor que está fazendo bem, quanto de dinheiro pode resolver dentro do seu negócio? Né? Nós temos os cursos avançados. Então, nós temos formação em venda consultiva, com a Bia, que é a nossa professora aqui. Toda empresa daqui para frente vai ser uma empresa de venda consultiva, galera. Até venda transacional. Por quê? Porque o cliente chega sabendo muita coisa. Hoje o cliente, gente, 75% de tudo que o cliente precisa saber para fechar uma venda, ele já sabe antes de ter o primeiro contato com o vendedor. Olha que loucura. Vou repetir, 75% de tudo que um cliente precisa saber para fechar uma venda, ele já sabe antes de falar com o vendedor. Então, quer dizer, ele chega com uma caixa de informação, com conhecimento gigantesca. Se eu não for consultivo, inclusive nas vendas mais simples, eu não consigo gerar valor. Ele só vai comprar de mim se eu tiver o menor preço. Nós temos uma formação avançada, inclusive, tanto a formação consultiva quanto a de representante comercial. A formação, quando você se forma, o seu certificado é validado pelo MEC. Olha que legal. Então, nós temos uma formação para representantes comerciais, tanto para gestores de representante quanto para representante. E aí a trilha continua. Nós temos uma formação para persuasão em gatilhos mentais, como encantar e fidelizar clientes, inteligência emocional em vendas, estratégia avançada de pós-venda e como vencer e vender pelo WhatsApp. E o do WhatsApp, nós estamos agora fazendo a versão 2.0 avançada. Então, é uma formação de vendas avançada pelo WhatsApp. Tá bom? Nós temos dentro da nova escola aulas segmentadas. Curso para o mercado de energia solar, para gestores de vendas sobre como montar operações comerciais, técnicas avançadas para vendas de automóvel, venda de consórcio com o Dan Silva, né? E também para vendedores de software com o André Luiz. Então nós temos aula segmentada dentro da nova escola também. E, obviamente, nós temos várias mentorias que nós temos ao vivo durante o ano. As mentorias são aulas, são cursos praticamente. Então nós temos aula sobre criação de lucro, né? Nós temos aula sobre, nós temos uma aula incrível sobre venda no mercado de clínicas de estética, né? Nós temos uma aula sobre NPS, como criar indicação para clientes. Tudo isso é dentro da nova escola. Trilha completa, comunidade, curso especializado, formação, mentoria e acesso por um ano para você, né? Então, a trilha da nova escola já é fantástico. Só que ainda tem os bônus que eu vou passar para você agora. Para mim, o maior de todos. A partir desse mês, na nova escola, nós vamos ter aula ao vivo toda semana. E não é uma aula ao vivo qualquer, é uma aula com Gustavo Malavota. Para mim, hoje, é o que eu falo aqui, é o meu sucessor. O Mala não é tão mais novo que eu, não, mas é o meu sucessor. O Mala, para mim, é hoje, se não um dos 3 caras mais técnicos que eu conheço sobre operação comercial. É um dos caras mais práticos sobre técnicas e operação comercial que eu conheço no mercado. Não à toa, eu trouxe ele para fazer parte junto com a gente da nova escola. E toda semana, ao vivo, principalmente para você que é dono e gestor,
você vai ter a sua universidade de vendas à disposição. Além com toda a informação, você toda semana vai ter aula ao vivo, né? E aí como que você aproveita isso? Toda semana, depois da aula, você tem no próximo dia uma reunião de 30, 40 minutos sobre aquela aula de como que vai ser implementada no seu negócio. Então, uma universidade de vendas com aulas ao vivo, semanalmente, para todos os vendedores e empresas. E para vocês conhecerem um pouquinho do Mala, só dar um vídeo aqui, e ele está em Nova York participando de uma feira de negócios lá, e ele mandou um recado muito bacana para vocês aqui, para conhecer um pouquinho mais ele, e eu queria compartilhar com vocês aqui. Ó. Opa, tá sem som. Espera aí que nós vamos resolver isso aqui. Espera aí que isso aí que nós vamos resolver isso daqui. Vou pegar minha equipe. Deixa eu só parar de compartilhar com vocês aqui. Aqui. Aí. Beleza. Ah, tá. Beleza. Não, a gente não vai conseguir compartilhar o som aqui, mas só para mostrar para vocês quem é o Gustavo Malavolta, né? Consultor, treinador, cara, participou mais de 100 mil treinamentos no Brasil. E, de novo, para mim, o meu sucessor. Para mim, o meu sucessor. Um dos caras que mais conhecem sobre vendas e mais práticos hoje do mercado, o Gustavo Malavolta, que vai estar com a gente aqui com aulas ao vivo toda semana, tá? Bônus número 2, encontro especial ao vivo. Dia 22 a gente vai fazer uma aula justamente para falar desse novo modelo e da nova escola de vendas, sobre como que a gente pode ser um profissional mais buscado no mercado. Então a gente vai falar isso para os vendedores. Nós vamos ter um encontro especial ao vivo também, né? Direto na fonte, como virar um vendedor raro. E eu poderia, obviamente, parar por aqui, porque já estaria bom o que eu já entreguei para vocês. Mas eu quero fazer o seguinte: os 30 primeiros que decidirem entrar na nova escola com a gente, eles vão receber 2 presentes únicos e é muito impactante, tá? Primeiro, eles vão receber um bônus de 30% de desconto nos eventos presenciais durante o ano inteiro que a gente for ter. Então, qualquer evento nosso presencial, você vai ter o desconto de 30% em qualquer evento presencial que a gente for fazer nesse ano pela nova escola, beleza? Mas só os 30 primeiros. E o presente número 2, que ontem, quem me acompanha viu nos stories, que eu fiquei doido, na verdade eu coloquei no feed, não foi nos stories, é o meu sucessorzinho digital. Imagina se você pudesse ter imagina eu, 24 horas, 7 dias por semana, em qualquer momento, sem nunca se cansar. Pois é. A parte 2, o bônus aqui, é o meu mentor de vendas, que chama. Né? É um agente poderoso que a gente criou aqui pelo Chat GPT, que ele faz a simulação com a sua equipe comercial. Se você é vendedor, você não precisa agora de um gerente para fazer uma simulação. Tiago, eu quero melhorar, mas eu não tenho meu gerente não faz simulação de vendas, e o meu gerente, se faz, ele é ruim, ele não consegue melhorar. Imagina todo o meu conhecimento, tudo que está nos meus livros, tudo que está no meu blog, tudo aquilo que eu já vivenciei, tudo aquilo que eu passo nos meus workshops, tudo aquilo, eu, Thiago Concer, com o meu método, você ter acesso 24 horas para poder. Thiago, eu vou num cliente, eu quero. Só que esse cliente é pragmático. Eu preciso testar antes, eu preciso simular. Você vai lá, você pode fazer por texto ou por voz. Então você vai colocar lá que o seu cliente é pragmático, tal, e que você vende tal coisa. A gente vai fazer toda a trilha contigo, vai estar conversando como se fosse uma simulação. E ele vai parar, vai falar: olha, aqui não faz isso não. Por quê? Porque aqui parece que você está inseguro. Não, não faz isso não. Por quê? Porque aqui você está dando muita volta e não vai ficar claro. Aqui você usa essa frase que você pede o próximo. Imagina eu, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano, disponível para você, vendedor, simular. Quer dizer, nada é mais forte para um vendedor que simulação. E você que é dono e gerente, ter eu aí fazendo treinamento e simulação para sua equipe 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você vai ter acesso ao meu agente poderoso. E esse valor qual é? Inestimável. Valor inestimável que você tem por ano, mas só para os 30 primeiros que tiverem com a gente na nova escola de vendas aqui, tá? Então, você já tem scripts prontos. Então, por exemplo, cara, como é que eu consigo encontrar clientes certos? Então, ele vai dar todo o script, modelo para você. Tiago, me dá um script de WhatsApp para eu atender lead que está na minha carteira, mas faz tempo que eu não falo com ele. Então, além das simulações, eu vou te ajudar com qualquer desafio que você tiver de vendas.
Tiago, como é que eu vou transformar o cliente que fala, vou dar uma pensada e faço ele fechar comigo? Então você vai lá jogar, eu vou te dar todo o script, um passo a passo, você vai falar isso, aquilo. Tudo isso o meu agente está pronto e você vai ter acesso durante um ano com o meu agente poderoso, Tiago Conselheiro. Então o que você está recebendo? Toda a trilha, comunidade, aulas segmentadas, aulas avançadas, aula para mim, principalmente, galera, uma vez por semana ao vivo, isso é inestimável. Cara, o valor disso é altíssimo, né? Uma aula online do Mala Volta hoje por empresa, eu sei porque nós vendemos o Mala aqui para outras empresas, você vai pagar de 25 a 30 mil reais uma aula de uma hora com ele. Isso está incluído aqui dentro. E além disso, para os 30 primeiros, vão ter 30% em qualquer evento da Nova Escola durante o ano presencial e vai ter acesso ao meu agente de IA para treinar e tirar qualquer dúvida e montar o script para a sua venda específica, independentemente, tá bom? E as empresas, Thiago, eu tenho empresa, eu tenho um monte de gente. Cara, não tem importância. Você também vai ter acesso a isso. Mas, ó, hoje, para você me levar para uma palestra, para eu for dar uma palestra na sua empresa, é 55 mil reais. Né? Consultoria individual, Thiago, quanto custa? Não, eu poderia estar falando, não, não faço. Né? Para você entrar no Elite nosso no Sales Club, é 240 mil reais por ano, por pessoa. Né? Tiago, e se eu quiser um treinamento para minha equipe de 3 horas sua? 110 mil reais. Esses são os valores que eu cobro e vendo hoje para as empresas. Só que, obviamente, a nova oportunidade nossa, a nova escola de vendas, está muito distante disso. Você não vai pagar 50 mil, você não vai pagar 15 mil, você não vai pagar 3 mil, você não vai pagar nem 1.299 ainda. Para você fazer parte de tudo isso aqui dentro da nova escola, você vai pagar 12 parcelas de R$ 72,29 de 9 centavos. 12 parcelas de R$ 72. Só que esse valor, lembrando, os 30 primeiros têm acesso ao meu agente e acesso aos descontos. Né? Esse valor é até hoje, às 11h59. Tchau, mas por que até hoje? Por que vocês usam tudo isso até 11h59? Que é porque não tem nenhum motivo para você não entrar na nova escola com a gente e continuar. Não tem nenhum motivo. Então eu estou forçando você a tomar uma decisão para você. Não é para mim, é para você. Até hoje, às 11h59, você vai pagar 12 parcelas de 79. Tiago, mas qual conta? Mas será que vale a pena? Deixa eu fazer a mesma conta que eu falo. Eu faço a mesma conta aqui quando eu vou entrar num curso. Presta atenção. Eu quero saber se o curso que eu vou comprar vai se pagar. Então faz essa conta. Vamos supor que você vende um ticket de 300 reais. 300 reais. 300 reais. Bem baixo. Estou jogando bem lá embaixo. E a sua comissão é de 3% em cima de um ticket de 300 reais. Tá? Vamos supor que com tudo que você vai ter aqui de acesso, aula ao vivo, trilha, mentoria, o agente de IA, você faz uma venda a mais de 300 reais. Cara, isso aqui é comércio, é varejo. 300 reais o ticket, uma venda a mais, comissão 3%. É 9 reais por venda. Se você fizer uma venda a mais em 20 dias úteis, eu estou falando que você trabalha de segunda a sexta, não estou nem falando que você trabalha de sábado, segunda a sexta. Você fez 180 reais por mês. Mais de 100% de retorno. Você teve mais que o dobro de retorno sobre o que você vai pagar. Então, sobre o olhar financeiro, não tem nenhum argumento para você não entrar na nova escola de vendas. Nenhum, zero. Porque qualquer outro lugar que te oferecesse o dobro de retorno do investimento, você entraria. Sim ou não? Claro. Então, se você vende um ticket baixo, ganha pouco de comissão ainda, uma venda por dia a mais, você está pagando aí o dobro do investimento que você fez. Então, do olhar financeiro, racionalmente, você não tem nenhuma desculpa para estar aqui. E por que que eu estou fazendo oferta? Porque eu quero derrubar, primeiro, que venda é dom, que não é possível ganhar dinheiro com venda. Entra na nova escola e entra para aquele histórico que eu te mostrei. Entra para o histórico da pessoa que vendia 50k e está vendendo 300, que não batia nem a meta básica e agora está dobrando a meta em 2 meses depois. Ela dobrou a meta dela em 2 meses depois de participar. Tiago, eu quero saber. O link está no chat. É só você clicar no chat, o link aqui, falar com a nossa equipe e entrar, principalmente os 30 primeiros que entrarem aqui, que vão ter acesso ao IA e vão ter acesso aos descontos. Depois você vai continuar pagando o mesmo valor, mas obviamente não vai ter acesso aos outros, tá bom? Tiago, e depois, domingo? De domingo até terça, vai para 12 parcelas de R$ 92. E depois, a partir de quarta-feira, nós vamos para 1.290 e pouco. Então, vão ser 12 parcelas de 120 e poucos reais. Tá bom? Então, tô deixando, galera, o preço é 12 parcelas de R$ 72, cara. É muito baixo, perto daquilo que eu tô. Tiago, por que que você tá falando tanto?
Porque, meu amigo, de novo, a minha estrutura eu já fiz. O meu grupo fatura 50 milhões por ano. Eu já sei como fazer. Agora eu quero que você faça. Isso é mais sobre você do que sobre mim. O que eu estou fazendo para isso? Eu estou criando a melhor metodologia do mercado. E o que mais? Eu estou te dando o melhor preço do mercado. R$ 72 por mês para você fazer parte da melhor comunidade do Brasil. Lembrando, o ambiente que você está, ele influencia mais, inclusive, do que a sua própria força de vontade. Quais são as formas de pagamento? Cartão de crédito ou no Pix, você pode fazer para a gente. Lembra, galera, eu posso fazer tudo por você, menos a sua parte. Eu consigo fazer tudo, menos a sua parte. Eu já fiz. Eu montei a trilha, eu montei uma equipe de suporte excepcional, eu validei tudo aqui, eu trouxe os melhores do mercado, eu estou colocando aula semanal, né, ao vivo, que o pessoal gosta muito, são mentorias semanais, durante o ano inteiro. A minha pergunta é, qual ambiente você quer estar daqui para frente? Com quem que você quer andar? Qual é o local onde você bebe a fonte? Primeira coisa, quando vem aqui alguém para entrar com vendas, a primeira pergunta que eu faço é, cara, me conta um pouquinho, o que que você segue? Qual o curso que você está fazendo? Porque aqui eu já consigo saber. Um cara de vendas que não está seguindo a gente, que não está dentro da comunidade da nova escola, esse cara não está procurando para o seu melhor. Todos os que estão aqui conheciam ou estavam na nova escola, trabalhando aqui. Porque é esse tipo de perfil que a gente quer. Esse é o tipo de perfil que toda empresa quer. Alguém que está buscando ser melhor e está no ambiente de vender muito mais. Então lembre-se, eu posso fazer tudo por você, menos a sua parte. Isso aqui é buzina de venda. Provavelmente já batemos 30 primeiros. Mas tenta fazer a sua parte, daqui a pouco eu vou pegar aqui. Fechou? Bora, entra aí, galera. Bora aí, pô. Entra aí, pô. Tem que ter venda aqui. E, de novo, galera, isso é mais sobre vocês do que sobre a gente. Eu quero muito que vocês venham. Mas, de novo, a minha parte eu já fiz. Eu preciso que vocês façam a de vocês e estejam no melhor ambiente. E vão pagar mais caro daqui 3 dias. Aliás, vai pagar mais caro daqui um dia e vai pagar. Tiago, por que vai ficar mais caro? Porque a partir de quarta ou quinta-feira nós só vamos começar a vender pacotes para empresas. Então, você individualmente não vai conseguir entrar. Então, você, vendedor, que está entrando hoje individual, a partir de terça ou quarta, você só vai conseguir entrar com pacotes para a empresa. E você que tem empresa, também vai ter pacotes. Tem outros entregáveis para a empresa, que a gente depois pode conversar se você quiser. Você chama a nossa equipe. Obviamente que tem suporte, tem coisas a mais. Mas, obviamente, você vai comprar também somente no pacote acima de 3 ou 4 vendedores. Tá bom? Então, aproveite hoje o momento. Nós vamos para o almoço. Nós vamos voltar 1h30 da tarde. Vai dar tempo de você descansar, colocar a cabeça, apontar, né? E tomar a decisão de estar aqui com a gente na próxima jornada. De novo, isso é mais sobre você do que sobre a gente aqui. A nossa parte a gente já fez, agora eu preciso que você faça a sua. Beleza? Vamos continuar porque à tarde tem muito conteúdo. Eu quero que vocês continuem escrevendo. Tá pago, tá pago, tá pago. Eu quero que vocês escrevam cada vez mais. Tá pago aqui, tá bom? Nós vamos ver.